Vamos lá, vamos continuando. Arrumei alguém para gravar aqui para mim, melhor. Para mim poder não me confundir aqui, meus parafusos. Tava com dificuldade. É um assunto muito delicado, né? Que muitas pessoas fazem confusão e eu espero da melhor forma que vocês compreendam. Minha intenção dessa aula de hoje é fazer vocês entenderem essa diferença, tá? A gente vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Rose, se eu não falo em línguas, se eu não profetizo, então eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim? Claro que tem. A gente já falou sobre a divindade, lembra? Do copo d'água, do sorinho. Então, a gente tem sal, a gente tem açúcar, tem água, mistura tudo e vira o soro. O soro é a operação da divindade, é a divindade em ação. Cada um de formas diferentes, com propriedades diferentes, que a nossa matéria é essa, a gente explicar cada um, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, suas propriedades, suas operações, certo? Então, quando eu levanto a mão e eu aceito Jesus, eu estou aceitando a Jesus Cristo, mas também Deus Pai, e o Espírito Santo, a partir daí, ele habita em mim. Aí entra aquele mistério de Nicodemos, lembra? O que eu faço para nascer de novo? Você tem que nascer na água e do Espírito. Aí o que Jesus está falando para Nicodemos? Que ele tem que nascer da água o quê? O batismo. Né? O que é o batismo nas águas? Né? Você vai deixar ali derramado no fundo daquelas águas seu pecado, sua velha criatura, e nasce o novo homem para Cristo. É isso que ele está dizendo. E nascer do Espírito é o que? Nascer de novo. Em outras palavras, deixa eu dizer para Nicodemos, aceita Cristo. Que aí tu vai nascer do Espírito, ou seja, ele vai, né, surgir, ficar no seu interior, habitar em você, nascer em você, porque você não tem ele dentro de você, e você vai nascer das águas, que é morrer para o pecado, que a gente já sabe, né, que a gente fala sobre batismo nas águas. Morrer para o mundo e viver para Deus. Então, você já tem o Espírito Santo. Você levantou as mãos, Tinoco está aqui agitado aqui. Você levantou as mãos, você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo. Então, vamos ficar bem explicadinho isso. O batismo que a gente vai conversar hoje é aquele revestimento de poder. É uma capacitação. Digamos que é o ingresso que o cristão ganha para que Deus venha operar os ministérios especiais da igreja. Então, Rose, está dizendo o quê? Que eu sou uma inválida, eu sou inválido porque eu não tenho essa evidência, porque eu não estou buscando os dons do Espírito? Não, eu não estou te falando isso, mas eu te aconselho a fazer. Por quê? Isso aqui, o que é um revestimento? Sei lá, vamos pintar um carro. Você passa uma mão, né, no carro. Vamos pintar a casa, né? Vocês veem minha casa. A gente está pintando a casa. Xande pintou meu quarto e da Bia. Aí ele deu a pintura, ficou até legal, mas ficou meio opaco, assim, parecia que tava faltando alguma coisa, tipo uma tinta a óleo, um negócio assim. Aí meu quarto agora, que é até o fundo, normalmente quando eu dou aula pra vocês, é lá do meu quarto, lá sentada lá, que o fundo é vermelho. Agora, se vocês vão reparar, tá brilhando, tá bem brilhosinho, porque Xande deu, né, um revestimento ali de uma outra tinta. Então, o revestimento, digamos que é mais uma cobertura, é um algo a mais que você ganha. Então, o meu dever como professora, né, que está ministrando para vocês é dizer: busquem, almejem ser batizado com fogo do Espírito. Busquem os dons, que a gente vai aprender que o batismo, né, a evidência é diferente dos dons, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, busquem os dons espirituais. Para quê, Rosa? Para você trabalhar na obra de Deus com mais afinco, com mais discernimento, com mais dedicação. O Senhor, ele vai te repartir da maneira que ele achar necessário na igreja. Então, esses dons é a nossa utilidade na igreja, que a gente vai aprender daqui a pouquinho sobre os dons. A gente está falando ainda sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito é promessa de Deus. O batismo com o Espírito Santo, de novo, ele é revestimento, ele é capacitação. Ele não é e não significa dizer que nós, a participação hoje do Tinoco na aula, que a gente não tem o Espírito Santo, tá bom? Isso foi profetizado, isso aconteceu em Atos 2, foi profetizado em Joel 2, Atos 2, 4, né? Foram cheios do Espírito Santo. Joel 2, 28 e 29, o Espírito foi derramado, foi a profecia, né? Então, Joel 2, 28 e 29 foi profetizado. Isso se cumpriu em Atos 2. Beleza? Vamos falar assim. Isso aqui eu preciso ler para vocês.
Atos 10, do 44 ao 48. Eu acho que eu já deixei até aqui marcado. Atos 10, do 44 ao 48. Diz assim: E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão. Todos os que vindo com Pedro maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre gentios, porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Respondendo então Pedro: Pode alguém porventura recusar água para que se não fosse batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aqui está falando de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas, Isso pode ocorrer, Rose? Pode. Eu precisava tratar também esse assunto com vocês quando a gente falou aqui sobre receber o Espírito Santo, Então eu recebo o Espírito Santo quando eu aceito Jesus e passo a ser uma nova criatura, e eu tenho que nascer de novo. Como? Da água e do Espírito. Do Espírito, já recebi o Espírito no meu coração quando eu levantei a mão. E da água, eu vou ser batizado nas águas. Então aqui está dizendo que acontece o contrário. Você pode ser batizado no Espírito antes de ser nas águas. Rose, você tem alguma prova? Você conhece alguém? Eu fui batizada antes, quando eu estava na salinha, Eu era da igreja ali do ministério, na Vila Kennedy. Eu estava ali naquela salinha e ali junto os jovens clamando, um monte de jovens junto, orando, Aquela fé avivada. E eu fui batizada com o Espírito Santo antes de descer as águas, Eu já comecei a falar em outras línguas e comecei esse movimento todo que vocês me veem aí na igreja. Então é possível sim, tá? Vamos lá. A evidência da gente ser batizado com o Espírito Santo, A evidência é falar em outras línguas, falar em línguas estranhas, É o sinal, de que você foi batizado com o Espírito Santo. Então, quando você fala em línguas, evidencia que o Espírito Santo, ele habita em você. Tá, Rose, mas e aí? Isso tem a ver com o dom? Não, isso é diferente do dom. A gente vai falar sobre o dom daqui a pouquinho, num outro vídeo. Batismo com o Espírito Santo. Vamos falar sobre 4 vertentes dele. Primeiro, ele é promessa, a gente já falou aqui. Tá lá em Lucas 24, 49. Lembra? Fique em Jerusalém, que do alto vai ser revestido de poder. Tá lá em Atos 2, do 16 ao 21, que vai repetir a promessa de Joel, que Joel fez. É um revestimento de poder. Atos 1, 4, 5 e 8. E também o próprio Lucas 24, 49, que diz que você vai ser revestido de poder. É uma experiência sobrenatural com um efeito visível. Não é uma verdade? Pensa na nossa igreja, por exemplo. Quando começa aquele mover, quando desce aquela glória, quando o culto, a gente costuma dizer, o culto tá pegando fogo, E há aquela manifestação de línguas, uns dão rajada de língua, outros estão, o varão movimenta, o outro tá lá entregando profecia para alguém. Então é algo sobrenatural que a gente não sabe explicar como acontece, mas é visível aos nossos olhos acontecer. E outra é uma experiência atual. Não pensa que foi só no passado, não. Nós agora podemos também isso acontecer com a gente. A gente tem que buscar o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. E aí deixa eu ver aqui Atos 2, 38 e 39, diz assim, ó. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, todo mundo, eu, você, qualquer pessoa que ingressou agora no Evangelho, se ela buscar, se ela tiver uma vida de santificação, louvado seja o nome do Senhor, ela pode ser batizada com o Espírito Santo. Isso é uma promessa real, plena, atual, de agora. Não é uma coisa que aconteceu só em Atos 2, não. Que pode acontecer agora na sua vida. Você pode assistir o vídeo, buscar a Deus e receber esse revestimento. Mas, Rose, eu recebo esse revestimento de qualquer maneira? De qualquer forma eu posso receber esse revestimento? Não, é preciso uma busca, Isso eu até antecipei já o assunto aqui, ó. Como que eu recebo o Espírito Santo? É preciso uma fé
né? É preciso uma fé ativada, seja uma fé viva e bastante obediência, né? Você obedecer sua liderança, seu pastor, você estar constantemente na igreja, ter um contato com a palavra, ter uma vida de oração, e aí você vai buscando, jejuando, tendo vida de propósito com o Senhor derrama o Espírito, ok? Aí, até adiantei a matéria. O propósito do batismo com o Espírito Santo, acho que eu também já falei com vocês, é uma porta de entrada ministerial. Quando eu sou batizada com o Espírito Santo, eu abro portas para receber os dons do Espírito. Então, preste atenção para a gente não fazer confusão. Fui batizada com o Espírito Santo, dei rajada de língua estranha, certo? Não significa que eu recebi os dons do Espírito. Claro que a evidência de falar em línguas é um dos dons do Espírito. A gente vai estudar daqui a pouquinho sobre isso. Mas não significa que eu recebi plenamente os dons. Eu tenho que buscar os dons. Só falar em línguas, depois a gente vai ler em Coríntios, acho que é 14, não sei, Paulo diz que não edifica. Eu vou falar em línguas, você não sabe o que eu estou falando. Por isso que ele fala que é bom que quem fala em línguas também busque o dom de interpretar a língua, para que a igreja seja edificada, seja consolada, seja exortada, seja edificada, ok? 2 Coríntios 1, 21 e 22. Depois quem quiser ler tudo, vai dizer que Deus selou a gente e deu o penhor do Espírito. Que selo e penhor é esse? Vamos lá. Quando a gente fala em penhor, penhor significa a primeira prestação. É como se Deus nos desse nossa primeira herança, né? Um dos primeiros bens que Ele tem para dar para a gente, né? Que é o Espírito Santo, né? Esse revestimento. E Ele vai dar muitas coisas maiores no futuro para a gente. Selo, já falamos quando trabalhamos os símbolos do Espírito Santo. O que é selar? É posse, propriedade, segurança. Eu ser selada no Espírito, como está em Efésios 1:13, se eu não me engano a referência. Eu ser selada no Espírito é o quê? É como se o Senhor ele me reconhecesse que agora eu sou dele mesmo. Ser selada no Espírito é o Senhor reconhecendo, não, agora ele é minha serva mesmo, ele é meu servo mesmo. Beleza? Eu tinha algo também que eu queria ler assim, aqui ó. Queria ler sobre isso. Paulo, ele enfatiza a importância da gente viver no Espírito. Ira, raiva, briga, calúnia, qualquer outro tipo de malícia, sejamos bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como Cristo perdoou. Não se embebedar com vinho, mas encher do Espírito, é a recomendação de Paulo, né? Ser fervoroso no Espírito, Romanos 12, 11. Ter cuidado para não apagar o fogo do Espírito. Quando que acontece isso, né? Apagar o fogo do Espírito, abafar as suas manifestações. Leiam 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente recebe o Espírito, a gente tem que ter um certo cuidado. Não significa que porque eu falo em línguas eu não posso me irar, eu não posso pecar de alguma forma. À medida que eu me santifico, mais eu me afasto dessas obras da carne. Então Paulo está chamando essa atenção. Tem gente que é baseado com o Espírito e fala, eu não perdoo fulano de jeito e maneira. Né? Eu não gosto de Beltrano de jeito e maneira. Tá errado. Então não significa porque eu fui batizado com o Espírito Santo que agora Deus vai me perdoar por tudo, não. Também não significa que eu fui revestida com o Espírito Santo que eu posso não ser salva. Se eu for pro mundo, não, já tô com o Espírito Santo dentro de mim agora, fui batizada com o Espírito. Não. O Espírito permanece. Já ouviu esses testemunhos que às vezes a pessoa vai evangelizar embaixo dos viadutos, vai evangelizar um mendigo, um drogado, e o drogado ainda é usado por Deus para eles? É Deus que está usando? É claro que é Deus, porque Deus não dá o dom e tira. Deus não batiza com o Espírito Santo e tira. Isso fica dentro de nós. Mesmo desviado, eu lembro que eu sentia a presença do Senhor, porque eu tinha o Espírito Santo, né, dentro de mim. Ele não vai, como é que se diz? Trazer para mim a salvação. Salvação é diferente do Espírito Santo, ok? Então, se eu me desviar, eu aceito Jesus, eu recebo o Espírito Santo, ele habita em mim e eu passo a ser uma nova criatura. Eu me desvio, o Espírito Santo, ele está dentro de mim, mas ele não vai trazer para mim a salvação. Eu não vou para o céu mais, a não ser que eu retorne como um filho pródigo para a casa do Senhor, tá bom? Deu para entender isso aí? Então, vamos lá. Então, vamos para o próximo vídeo.